verdade, Deus e o funcionamento do universo de Fullmetal Alchemist Brotherhood. O vídeo está acelerado 1.5x porque a gente está muito atrasado. E aí, sobre esse ser, que seria o equivalente a Deus dentro da série, que é a verdade, né? O problema é que, além desses vídeos de Fullmetal Alchemist serem um pouco mais trabalhosos de se fazerem, esse assunto em específico, a verdade, é um negócio muito complicado de abordar, e eu nunca me sentia pronto o suficiente pra falar sobre isso. Sendo uma pessoa religiosa que realmente acredita num Deus, esse vídeo aqui é um vídeo que eu tinha um pouco de receio de falar, e ir contra as minhas crenças, ou ainda acabar tendo as minhas crenças influenciando no assunto do vídeo, ao invés de falar simplesmente... Pô, e daí você falar que uma história segue uma crença diferente da sua, sabe? Eu acho que dá pra separar os dois de boa, mas cada um é cada um, né? Mas sobre a crença dele influenciar no vídeo, é só ele deixar isso bem claro. Eu não vejo problema. pra uma pessoa que enxerga isso por fora, sem acreditar realmente em nada disso. Então, antes da gente começar, eu queria deixar claro que esse vídeo aqui ele não é religioso e as coisas que eu vou falar nele não fazem parte necessariamente daquilo que eu acredito. Pode ser que uma coisa ou outra tenha alguma semelhança com o que eu acredito de fato, mas não fazem parte disso. Pode ser que você veja alguma semelhança com o que você acredite, mas lembre-se que o que a gente tá falando é sobre um anime e sobre uma interpretação, vejo eu até mesmo muito filosófica, desse personagem dentro dessa franquia, dentro dessa série. Então, só pro vídeo não ser muito sério, pra gente poder dar essa quebrada no gelo, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever se você achar ele legal, ok? Ativa o sininho também pra você não perder outros vídeos como esse e não perder as lives que eu for fazer aqui no canal, beleza? Já escreveu? Já deixou o like? Então vamos lá. Bom, diferente de muitos anime shonen, onde a gente tem vários personagens super poderosos e que se consideram como deuses, né? Como é o próprio caso do Dragon Ball aí, que tem o Deus Super Saiyajin, essas coisas assim, ou mesmo o Cavaleiro do Zodíaco, que tem os deuses gregos e todas as constelações e aquela coisa toda, né? E até mesmo qualquer outro personagem que seja forte o suficiente pra falar eu sou como um deus, como é o próprio inimigo do Saitama. No Fullmetal, isso aqui é bem diferente. Esse personagem aqui, ele não é um personagem super poderoso que se tornou como um deus. Ele é literalmente Deus, ele é o Deus, é a verdade, é a criação de tudo. Valeu, Alessandro. Só lembrando, você me fez assistir Bleach, obrigado por isso. Tamo junto, agora lê o Cubismo mangá. avante. Nomes como Jeová, ou mesmo a versão árabe para a palavra Deus, que é o Alá, ou coisa assim do tipo, mas no fim é o mesmo ser, a mesma existência. Inclusive, isso é mostrado indiretamente no anime, quando você tem aí a árvore da vida representada no portão do Edward, e na árvore da vida você consegue ler palavras como... Tá. E tem, né? Na verdade, não é exatamente isso. Você tem a árvore da vida, você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. São duas coisas diferentes. E aí você tem também... Você vai ter Cabala. Você vai ter a árvore da vida aqui da Cabala também. Que é uma representação menos matemática, né? É mais simbólica. Você vai ter as emanações. O nome Sephiroth vem, inclusive, né? Essas esferas, né? Vem daqui. E aí são as emanações e tal. Aí você vai ter a versão judaica, você vai ter a versão gnóstica, você vai ter a versão neoplatônica. Aí você vai ter muitas loucuras que dão ótimos sistemas de poderes. E é por isso que eu gosto tanto de estudar essas paradas. Ele é a verdade, ele é aquilo que está acima de tudo. Então não importa a religião quando você tá falando desse personagem em Fullmetal Alchemist. E falar desse Deus do Fullmetal Alchemist é algo tão complexo quanto falar de Deus no nosso mundo. Porque simplesmente não há o que explique Deus. Essa que é a realidade, e é por isso que tanta gente não acredita nele, e é por isso que tanta gente Eu acredita dei uma pausa na notificação porque isso vai pro YouTube. nele. Então fica bem Vai evidente tocar que esse depois. Deus, essa verdade que aparece em Fullmetal Alchemist, nada mais é do que uma representação geral de um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Tanto é que ele é um vazio, ele é todo branco ou então todo preto, dependendo de onde você olha, pra quando você tá vendo as cenas onde ele aparece no anime e no mangá. E ele não usa roupas e também não tem uma forma própria que o represente. Tanto é que a forma que ele assume é justamente a forma da pessoa que estiver conversando diante dele. O que faz todo sentido, porque dentro desse universo um é tudo e tudo é um. Então você também faz parte desse ser e ele de alguma forma também é você. Então uma coisa que eu vejo algumas pessoas comentar é que seria legal mostrar a história desse ser, de como ele surgiu e tudo mais. Não, mas né? Isso é a curiosidade eterna dos humanos, né? Mas. É igual o início do mundo, né? Ah, várias teorias. Independente dessas teorias, você chega num ponto. E antes disso? Porra, aí que é a maluquice, cara. O Big Bang. E antes disso? Não existiu tempo, mas. E aí, como é que era então? Ou veio tudo de Deus. E aí, Deus se gerou, né? O Deus sempre existiu, mas eles falam, e aí? São paradoxos e questões que deixam a nossa mente muito maluca. Eu acho isso muito legal, né? Então, não dá pra trazer uma explicação. Porque se é explicável, é compreensível. Se é compreensível, não é infinito e todo-poderoso.
Porque a partir do momento que é cabível na mente humana, ele já deixou de lado as condições para ser um Deus onipotente, onipresente. Porque ele pode ser condensado nisso. Então não pode ter explicação. Porque é para ser além de nós. Só que aí que tá, cara. Ele sendo esse ser que a gente conhece como tudo, ele não tem um início. Ele já existia A antes do... gente pode compreender, né? Por isso que na Cabala fala das emanações dele. Aí você vai pegar lá e tem a emanação, a última emanação de Sofia. Aí já é gnosticismo puro. Sofia, aí vem, porra, o Demiurgo apareceu, ou Yadalbaoth, dependendo do que você fala. Aí ele viu o mundo e, por ser arrogante, né, quando ele, tipo, ele olhou pra cima e não compreendeu o que via e falou, então eu sou o único. Aí ele criou o mundo, mas ele é imperfeito, é por isso que a gente envelhece, as coisas são destruídas e tal. E aí, caralho, Yadalbaoth tá sugando a energia do mundo. Aí você vai pra os arcontes, é muito louco. Isso aí é no primeiro, segundo, terceiro século depois de Cristo, umas teorias muito loucas. Mas aí também tem, né, as emanações de Deus na Cabala, ou até a compreensão de Deus como forma, como ele se diminui para ser entendido por nós, tipo, por exemplo, né, quando com Jesus, ele virou como a gente para a gente conseguir é, é, ser perdoado e aprender e entender que de fato existe, por exemplo, né? Ou Buda, mais ou menos a mesma coisa. Então a gente pode compreender partes menores que são apresentadas, ou intuitos, ou sensações, mas não o todo, né? do próprio tempo existir. Basicamente, ele criou o tempo. E por mais que o anime não diga diretamente na nossa cara que ele é onisciente, onipotente, onipresente, isso é, na realidade, evidente. E a gente simplesmente tira isso analisando as frases que ele fala, quando ele fala que é o mundo, o universo, ou tudo, ou nada, ou talvez você. E é muito louco pensar que um anime que, em seu cerne, é científico, ter um ser tão metafísico quanto Deus. É como se eles colocassem a ciência e as crenças como uma coisa só que anda junto, só que durante o anime inteiro, os humanos só veem a ciência. E a partir do momento que eles veem a crença, eles atingem um patamar maior de poder, eles atingem... Quando você pegar aí vários grandes nomes cientistas da humanidade, muitos deles se tornavam religiosos no processo, né? Eles chegavam num ponto de questionamento tão grande que eles falavam, cara, isso aqui é muito maravilhoso, não tem como. Deus gênio, sabe? Tem essa imagem aqui, ó. Meme, paradoxo, pode. Aqui, ó. Não, não é esse não. É esse aqui, ó. Meme aqui. Aqui, ó. Você pega aqui, ó. As pessoas mais, tipo, neandertais, ou tipo, pessoas burras, ou que, sei lá, simples, que não pensam muito, fala, tipo, nunca, Deus é real. Aí o cara que tem um QI médio fala, na verdade, o seu papai mágico do céu não existe. Aí você pega os caras mais inteligentes que já pisaram na face da Terra, e aí fala aqui, ó, não existe um caso sabido e também, de fato, não é possível, em que cada coisa é. Quê? Difícil que cada coisa é encontrada como sendo a causa eficiente de si mesma. Porque, porque assim ela teria que ser anterior a si mesma, o que é impossível. Mas que agora, em causas eficientes, isso não é possível de ir para enfim, tá um texto do caralho aqui, um lero-lero. Enfim, aí você chega aqui, porra, quem criou a teoria do Big Bang? Um padre. Você vai pegando esses caras, só os pica da galáxia. Os caras chegam a um ponto que os caras têm que virar religioso, mano. Não tem mais alternativa. Os caras chegaram nas cordas, nas pequenas partículas que mantêm a realidade junta. Aí os caras falam, desculpa, mano. Tem como não existe. Não é possível um negócio desse. Os caras olham pra realidade e falam, isso aqui não é possível. esse poder da verdade, que tem um custo muito alto, mas que ainda assim traz um poder incrivelmente maior do que o de outros alquimistas. E esse custo é algo muito... Então achei interessante isso aqui, né? Essa parte de Fullmetal Alchemist, né? Que enquanto você fica preso no mundano, você não é capaz de fazer algo além. A partir do momento que você vê o outro lado, que você consegue ir além. Isso acontece muito na vida real também, né?
as pessoas que têm uma sensação de religião, ou de que existe algo além de espiritualidade, são as pessoas mais dispostas a se sacrificarem pelo que elas acreditam. A partir do momento que você não tem nenhuma crença, você acha que já era, acabou, você tende a se tornar muito mais materialista e covarde. Porque a sua vida começa a ter o propósito puramente material de conseguir prazer, objetos e então apodrecer. Mas quando você tem uma crença no além, a sua vida vira um propósito de lutar pelo que você acredita, transformar o mundo melhor ou se tornar a melhor pessoa que você puder, seja pelo motivo que for. E aí você tende a se expor a situações de sacrifício. Que, sim, podem te levar à morte mais cedo, mas isso não é um problema para a pessoa. Mas para quem não tem essa sensação de espiritualidade, você pensa, a pessoa se sacrificou por nada. Eu prefiro continuar aqui tendo prazeres mundanos. Uma vida mundana. Mesmo que na coleira. Mesmo que escravizado. Porque senão eu vou morrer. Então você vai ver a história da humanidade, as pessoas que lutavam para mudar eram pessoas que acreditavam em algo transcendente. Nem que seja, vou meter uma pista aqui, na vontade herdada que vai permanecer. Ele vai morrer tentando, sei lá, acabar com a escravidão do local, vai sofrer, vai ser torturado, vai ser uma merda, vai se arrepender no processo, porque eu fiz isso, mas essas coisas, nem que no mínimo, vão se acumular para o futuro mudar de fato. E gente que tem uma espiritualidade tende a se arriscar mais em relação a isso, que julga que não é o fim. Eu vou sofrer, mas não é o fim. Vem a ciência, e a partir do momento que eles veem a crença, eles atingem um patamar maior de poder, eles atingem esse poder da verdade, que tem um custo muito alto, mas que ainda assim traz um poder incrivelmente maior do que o de outros alquimistas. E esse custo... É legal, né? A verdade custa caro. É algo muito... Alphonse, ele perde o braço direito, porque, metaforicamente falando, o Alphonse era o braço direito dele. Da mesma forma, a Izumi perde a capacidade de trazer a vida a um bebê, porque ela tentou trazer a vida a um bebê que já tinha morrido, e o Roy Mustang perde a visão, porque o mais importante pra ele era a visão que ele tinha do futuro do país dele. Ele queria se tornar o Führer pra comandar esse país. Então uma coisa que faz muito sentido e que tá presente no anime inteiro... O Fullmetal é muito bom, né? Caralho, o Fullmetal é muito bom! Sem parar, é a troca equivalente. E isso nos faz existência material. Veja que os humanos dentro dessa série são puramente materiais. O que conhecemos por alma não existe, é na verdade somente um conjunto de informações, memórias, sentimentos e emoções que estão armazenados no cérebro. Se o seu cérebro se desfaz, essas informações não podem voltar. E é por isso que a transmutação humana nunca vai dar certo, porque não há como trazer uma alma de volta. Não, o começo do Brotherhood é mais fraco, porque ele assume que você já leu o mangá e já viu, ou já viu o clássico. Então assista o clássico, se for o caso, ou leia o mangá, e aí depois você vê o Brotherhood. Pelo menos o início deles, né? Que é a parte que o Brotherhood rusha. Você não pode quebrar o ciclo. Em Fullmetal Alchemist, as pessoas... Por isso que a transmutação... Sentimentos e emoções que estão armazenados no cérebro. Se o seu cérebro se desfaz, essas informações não podem voltar. E é por isso que a transmutação humana nunca vai dar certo. Porque não há como trazer uma alma de volta. Você não pode quebrar o ciclo. Em Fullmetal Alchemist, as pessoas não podem ser ressuscitadas pelo simples fato de que não existe pós-vida espiritual. E uma vez que o espírito não é mantido após sua morte, então não há como realizar a troca equivalente e trazer esse espírito de volta. Porque de fato, esse fantasma não existe. O que existe é o corpo e a vida. Quando o corpo é morto, a vida retorna para o seu criador. Ela retorna para a verdade. Entenda essa vida, essa verdade, como um espírito que faz a pessoa ser viva, mas não necessariamente um fantasma, e sim um ser espiritual. Isso explica como que o homúnculo pai pôde ser vivo sem necessariamente ter um corpo. Isso acontece porque ele já era vivo dentro da verdade. Ela já era vida, já era um espírito, entre aspas, mas agora num mundo material, ilimitado pela sua existência que não podia interagir com esse mundo. Ou seja, ele não tinha liberdade e era isso que ele mais almejava. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre o homúnculo pai, vou deixar o link na descrição. Inclusive, é por isso que ele se parece tanto com aquelas mãozinhas pretas de dentro do portão da verdade, porque de fato ele é uma parte delas. Talvez um humano que nunca chegou a ser vivo, ou mesmo um humano que já viveu e só retornou pra lá sem nunca saber que já esteve vivo. Porque é isso que ele é, uma parte da verdade. Ele não é um fantasma, ele é um ser do plano espiritual. Isso que eu tô falando, do pós-vida espiritual não existir na série, faz sentido, porque tudo é um e um é tudo. Quando você morre, seu corpo se desfaz e alimenta o ciclo da vida. O pós-vida seria justamente ter a energia que faz o seu corpo, a sua existência, em um ciclo constante com o resto do universo. Quando você morre, seu corpo se desfaz e alimenta os vermes, aduba a terra e continua o ciclo da vida. E você pode me perguntar, mas e a alma do Alphonse que o Edward trouxe de volta? Mas nesse caso, a gente tem uma anomalia, porque o corpo do Alphonse não estava morto, ele só estava do outro lado do portão. E é por isso que o Alphonse era imortal, porque do outro lado do portão, o corpo não poderia morrer e voltar para o ciclo do tudo. E como o ciclo do Alphonse fazia essa ligação com o plano espiritual, então o espírito, a alma do Alphonse, estava dentro da armadura. Só que as informações não eram perdidas, porque o corpo dele ainda estava vivo do outro lado da verdade. E da mesma forma, as almas da Pedra Filosofal foram sintetizadas, então não foi permitido que o espírito voltasse para a verdade, ele foi sintetizado em um material físico, e estando em um material físico, elas ainda permaneciam com as suas memórias, o que era péssimo para elas, já que elas não podiam voltar para a verdade e ficavam pela eternidade sofrendo. Então, não existindo pós-vida, o que importa seria na real a existência humana e seu lugar na Terra, ou seja, a verdade humana. Quebrar o tabu significa quebrar uma lei da alquimia, ou equivalentemente falando, quebrar uma lei da física, quebrar uma lei do mundo material, ou simplesmente quebrar o sentido da verdade humana. Aquele que consegue quebrar a verdade humana e a sua existência material se põe fora de seu lugar de criação, sai do lugar onde foi feito para ficar, sai do
do mundo material e conhece o mundo espiritual. Ou seja, quebrar um tabu da alquimia é conhecer o universo espiritual. É literalmente atravessar um portão do mundo material pro mundo espiritual e conhecer a verdade. E é muito legal essa interpretação de Fullmetal Alchemist, porque a gente sabe que no mundo real em que a gente vive é impossível quebrar uma lei da física, pelo menos até onde a gente sabe. Mas no mundo do anime isso é possível, justamente por eles terem esse algo a mais que a gente não tem aqui, que é essa alquimia científica. E além de Mais ou menos, né? Tanto é que você tem a física que lida com coisas muito grandes, a física que lida com coisas muito pequenas, que elas não funcionam juntas. Tipo, você tem uma física para lidar com coisas no espaço e uma física para lidar com partículas subatômicas. Elas são físicas diferentes. As regras não funcionam. A física newtoniana não funciona. Ela funciona para aproximações de coisas de tamanhos médios para muito grandes. Mas é basicamente isso. A gente está fazendo aproximações. Porque aquilo não funciona. Por isso que quem fizer a teoria de unificação das duas áreas vai ser o novo gênio da humanidade. Então, a gente pode quebrar as regras da física no sentido de porque nós não deciframos as regras da física. E aparentemente tem coisas da física que se comportam de duas formas ao mesmo tempo. Onda e partícula, você pega, no caso da luz, né? Você pega salto quântico, você pega comportamentos irregulares de quarks e cada vez partículas menores. Você tem o mistério da matéria escura, que ninguém sabe, né? A matéria escura é uma matéria teórica criada para justificar alguns números de dados, de cálculos, que sem esses dados a partir dessa teórica matéria escura, nenhum cálculo faz porra de sentido nenhum no espaço. Então eles acham que existe uma força desconhecida que é chamada de matéria escura. Assim, a gente não decifrou a natureza. Por isso que a gente pode quebrar as regras, vamos dizer assim, né? Mas agora eu vou vir com um take muito maluco, tá? Vou vir com um take muito maluco. Prepara a jamba. É possível nascer vida da não vida? Normalmente você fala, não, né? Pô, essa cadeira aqui não vai virar uma coisa viva. Essa mesa não vai virar uma coisa viva. Se eu pegar um monte de barro e fizer um boneco, não vai ficar vivo. Se eu fizer um negócio alquímico ali com todas as paradas químicas e tacar um raio igual Frankenstein, não vai ficar vivo. Mas sim, coisas não vivas dão vida à vida. É assim que a vida surgiu. A vida surgiu de uma matéria não viva que passou a ser viva, por algum processo que ninguém sabe qual é exatamente. Tem um monte de teoria, mas ninguém sabe. Então, ok. Nós sabemos que não vida pode dar vida. E que todo o processo da vida é evolutivo. Cite um exemplo, por favor, a gente. Toda a vida no planeta surgiu da não vida. O planeta era um monte de água com pedra, com sulfuro e o caralho, e do nada um ser unicelular surgiu. E esse ser tinha capacidade de se dividir. E conforme ele foi dividindo, ele foi ficando mais complexo e eventualmente deu origem a seres que tinham alguma capacidade cerebral de sobrevivência. E foi evoluindo cada vez mais. E ninguém sabe como isso começou, exatamente. Então, da não vida surge vida. É por isso que a gente tá aqui. A gente surgiu da não vida. E aí. Beleza. E a vida, ela passa por um processo de evolução. Você percebeu como a gente evoluiu até aqui, né? Desde seres unicelulares, ou seres até mais rústicos que isso, a gente não sabe o que teve, né? Nessa situação, até seres complexos e, eventualmente, seres com capacidade de raciocínio e consideração da própria existência, né? Que é um ponto a mais, né? Você percebe que você está vivo. Você percebe que um monte de coisa que um ser instintivo como um animal não percebe. Então, um grau acima, né? Então, a gente evolui. Se uma lei física foi quebrada, uma lei primordial, que é do não vivo nasce vida, né? Se uma lei física primordial foi quebrada, né? Talvez a lei tenha mudado, ou não. Mas antes disso, se antes não existia nada,
e algo passou a existir, se antes não existia tempo e então passou a existir, se antes não existia espaço, então passou a existir, independente de ter sido Big Bang, Deus ou universo em expansão e contração, você tinha um período antes de leis da física, ou com leis da física diferentes, e a partir, vamos usar o Big Bang aqui de exemplo, tá? Pré-Big Bang tinham ausência de leis ou leis que não conhecemos, e a partir do Big Bang tem uma quantidade de leis que a gente conhece. Está descobrindo ainda várias delas. E conforme o tempo passou, eventualmente, da não-vida pôde surgir vida. E a nossa vida, o processo dela, o intuito básico da vida na Terra é evoluir. É ter descendentes e sobreviver. Ter descendentes e sobreviver. E ter descendentes e sobreviver. E cada vez se adaptando mais ao ambiente para evoluir o máximo possível. Todos os animais passam por isso, a gente passou por isso, vírus passam por isso, moléculas, enfim. Células, o caralho. E se a própria existência tem caráter evolutivo? E se as próprias leis da física podem mudar com o tempo? Porque se a lei da física já mudou anteriormente, do processo de não ter nada para ter algo, de não ter tempo para ter tempo, de não ter espaço para ter espaço, e se existe um processo de alteração na forma que as leis funcionam? Talvez porque existem forças que desconhecemos que estão impactando isso, tipo força subatômica, quântica e até forças, né, como matéria escura, que a gente não conhece também, por isso que é o nome matéria escura. E que a interação dessas forças que a gente não entende muda a forma que nós percebemos a física. Então, um dia eu fiquei pensando sobre isso. Se o propósito da vida é evoluir, e se o universo gerou a própria evolução, e se o universo gerou todas as sequências bizarras para a gente estar aqui hoje em dia, e se o próprio universo não tem propósito evolutivo? Não só necessariamente porque ele possa ter uma vontade consciente, mas sim porque, estatisticamente, vamos dizer assim, o caminho que dá certo é o caminho onde evolui. Porque todos os outros caminhos são a aniquilação e a autodestruição. Nada existe, nada acontece, nada é percebido. Porque não existe ninguém para perceber aquilo. Mas e se a forma que o universo funciona é de forma evolutiva? E isso se manifesta na geração de corpos celestes, na geração de galáxias, estrelas, corpos celestes, planetas, vida simples e, eventualmente, vida complexa e vida humana. Fazendo um meme aqui, é tipo Tengen Toppa Gurren Lagann. Gurren Lagann não vai nesse ponto. Mas um simbolismo muito forte. Tipo, todas as espirais. As galáxias são espirais, o DNA é espiral. Enfim, essas coisas assim. É só um exemplo, né? É só a simbologia que é muito forte que eu acho que ajuda a entender. Então, e se as leis da física podem se modificar com o tempo e ou com a interação de forças que desconhecemos como forças quânticas e matéria escura? E o nível de cada uma dessas forças em cada ambiente, em cada região espacial, altera como as coisas funcionam. Porque a gente sabe que altera algumas coisas. Por exemplo, né, o peso das coisas deforma o tempo e o espaço. Peso deforma tempo e espaço. É assim que o planeta tem gravidade, é assim que o buraco negro deforma a luz, o tempo, o caralho. Entendeu? Que loucura, né? Então pensei, imagina que daqui, sei lá, bilhões de anos, a física pode estar levemente diferente do que a gente conhece. Porque assim como a física newtoniana não consegue contemplar o quântico e também começa a dar uns problemas para coisas muito grandes, que é uma aproximação que a gente faz, porque a gente não sabe realmente. Assim como a gravidade no planeta Terra varia. A gente tem uma constante gravitacional de exemplo, mas se você pegar os gráficos de medição de gravidade por laboratórios diferentes,
a gravidade da Terra varia constantemente. Por quê? O planeta Terra está em movimento na órbita do Sol. Isso já faz com que a gente passe por locais diferentes que lidam com forças diferentes de outros planetas que também estão girando em volta. E o Sol está se movimentando, e nosso sistema planetário também. E a galáxia também está se movimentando. Está tudo se movimentando. Então, nesse processo, a gente passa por regiões espaciais diferentes, que interagem com forças diferentes, em cima, embaixo, do lado, um monte de coisa. E as medições de gravidade desses laboratórios no mundo, você vê lá o gráfico variando. São microcasas decimais que não faz efeito prático pra gente. Mas para outras atividades quânticas faz. Olha que doideira, né? Então, deve ter muita coisa doida. Então, minha teoria de privada, que a gente chama, né? Que você tá numa privada, você começa a pensar nas paradas e fica, caralho, mano, loucura. A teoria de privada é de que o universo é evolutivo. Assim como antes não existia a lei da física, ou era uma lei da física desconhecida, e passou a ser a lei da física que a gente conhece, a gente tem, no mínimo, uma alteração de leis de física. No mínimo. Uma alteração de lei de física. Depois, a gente tem, no mínimo, uma prova de que a não-vida gera vida, assim que a gente apareceu, força primordial, ou seja lá o que for, ou a própria questão divina, né? Então a gente tem duas coisas consideradas impossíveis pela ciência ou por qualquer outra coisa, que não existe resposta, que aconteceram. Se a gente tem dois casos de coisas malucas acontecendo, o que impede de uma terceira coisa, eventualmente, não acontecer? Fica aí, né? Deus ouvindo tudo. Cinema, pois é, né? Maluco, né? Toda essa interpretação que é muito legal de ver no anime, a gente também tem todas as relações com as crenças do nosso mundo real. Então, assim como a verdade seria o equivalente a esse deus no anime de Fullmetal Alchemist, o Homúnculo Pai seria equivalente ao diabo. Obviamente não... A gente viu um vídeo bem interessante do Rafa do Qualquer Coisa sobre o sistema de magia de Fullmetal Alchemist, do clássico e do novo, e como eles brincam com as perguntas e respostas que eles tinham nas épocas de cada um deles. E a gente vê que o mais antigo, ele é bem mais espiritual, né? Então ele teria um take completamente diferente sobre isso, sobre a ressuscitar a alma, o como que funciona. Acho bem legal que os dois são muito legais também. Explicitamente no anime, mas através de alegorias, através de pequenas relações que ele tem com essa história. Então, o diabo é esse ser espiritual que fazia parte da criação de Deus e que obedecia a Deus e que estava dentro dessa árvore da verdade. E ao teu contato com o ser humano, começa a passar conhecimento de Deus, informações de Deus, da verdade para o ser humano. E o ser humano, por mais que achasse esses conhecimentos incríveis e achasse que esses conhecimentos poderiam levá-lo ao mesmo estado em que Deus estava, na verdade levou esses seres humanos à destruição. Além disso, o Homúnculo Pai é esse ser que não quer ser julgado por Deus, não quer estar dentro dessas leis criadas por Deus, sejam elas da física, da alquimia, da química, ou mesmo leis de comportamento. Ele não quer ser prisioneiro dessas leis de Deus, ele quer ser um ser totalmente livre. Ele não queria ser um escravo de Deus e das suas leis, o que é até uma realidade, porque no nosso mundo mesmo, se Deus realmente existe, nós não somos mais do que seres dele e pra ele. Não tem como fugir disso. Por mais que isso te revolte, e aliás, nem faz sentido te revoltar, porque se não fosse assim, você nem existiria. E essa era a amargura do Homúnculo Pai na série. Por esse motivo, ele queria ser como Deus, ele queria absorver Deus ou quem sabe ultrapassar Deus. Ou seja, os mesmos objetivos do diabo no nosso mundo. E por isso ele cria os 7 pecados capitais: a gula, a luxúria, a ira, a preguiça, Onde você consome essas teorias? Essa teoria foi eu que fiz, pô. Eu não consumi em nenhum lugar. Eu que fiz. orgulho, ganância, inveja, tudo isso pra poder se Não tornar que outra perfeito, pessoa não assim possa como ter Deus, feito, ou no mas caso eu do diabo pensei no nosso sozinho. mundo, pra poder afrontar a Deus e mostrar que pode ser tão grande quanto ele. Mostrar que pode dominar os seres humanos pelos seus desejos e não pelas suas virtudes. E você pode se perguntar o porquê dele querer absorver conhecimento infinito, visto a natureza de Deus. Então, um corpo simples como um corpo humano ou um corpo de homúnculo não consegue suportar isso e por isso ele não consegue vencer a última guerra. Porque por mais que ele tivesse todo esse poder, ele não tinha capacidade de administrar esse poder. Ele não era Deus. E a gente achar que Deus realmente foi sugado naquela cena, é por isso que a verdade deixa o Edward levar o corpo do irmão dele no final do anime. Porque quando o Edward oferece o portão da verdade dele para Deus, ele simplesmente perde tudo o que ele tinha. Ou seja, ele ofereceu o que era mais valioso na vida dele. Ele simplesmente ofereceu um pagamento praticamente infinito. E é por isso que esse Deus, a verdade, olha pra ele e fala: ok, você me venceu, pode levar tudo. Porque de fato, pela lei da troca equivalente, foi isso que o Edward ofereceu. Tudo. E só pra finalizar, é muito louco pensar que o título desse vídeo é A Verdade, Deus e o Funcionamento do Universo. Só que através dessa interpretação que a gente fez, a gente poderia simplesmente colocar a verdade e o funcionamento da verdade. Porque é isso que ele é, a verdade de tudo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem mais profundo e bem mais... Vídeo bom. Vídeo bom, viu? Caralho. Alzheimer vendo isso, será? Pô. Como é, amigo? Os caras terminam o vídeo dessa forma, mano. Pô, vídeo ótimo, vídeo ótimo. Não sei se vocês estão inscritos no canal do cara, mas vídeo antigo, ele continua fazendo vídeo? Fullmetal é foda, né? Não tem
muitos passos. Mas ó, ele poderia ter continuado fazendo vídeos sobre alquimia, né, cara? Falando sobre ocultismo, alquimia e filosofia nos jogos. Seria uma boa E aí, o sacada dia que esse jogo de vídeos pra ele. Não perde esse VOD, não vou perder não. Mas essa teoria do universo evolutivo, eu pensei ela o que tem 1 ano? 2 anos? Não lembro. Mas eu achei ela legal também, porque ela acaba fazendo você pensar sobre coisas que normalmente você não pensa, né? A gente não pensa, a gente não fica pensando no nosso dia, caramba, a vida surgiu do nada. A gente não fica falando, caraca, o universo surgiu do nada, independente de ser Deus ou não, ele surgiu do nada. A gente fica tipo, caralho, mano. Então, como é que era a física antes? Você não pensa sobre isso. Então, como é que surgiu vida da não-vida? Só que esses 2 milagres aconteceram, o que impede um terceiro acontecer? E, cara, e se o propósito da vida gerada a partir do caos é evoluir? Por que então o propósito de tudo não é a própria evolução? Você fica tipo, caralho, viado. O negócio é muito louco. É, eu perdi o VOD dos 50 tons de cinza, mano. Mano, eu me odeio. Odeio.